Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios e leitura comentada com Luciana do livro texto. Todos os dias nós vamos ter vídeos aqui e você já sabe que se você quer uma transformação de mindset, quer evoluir sua mentalidade, esse livro, ajuda muito nesse processo de evolução, de crescimento. Mas antes da gente começar, eu quero pedir sua ajuda, que o YouTube funciona assim. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para você receber aí as informações que saiu vídeo novo no canal. Compartilha com aquela pessoa que você vê que faz total sentido, que ela se conecta com esse assunto, que ela está precisando passar por esse momento de transformação. E se fizer mais sentido ainda, comenta aqui, conta qual que é o seu desafio, qual que é a grande questão que você tem enfrentado durante os exercícios. Se é a primeira vez que você está caindo aqui, você está caindo de paraquedas nesse exercício, eu quero dizer para você que a leitura do livro Um Curso em Milagres, bem como os exercícios como o livro texto, é um livro que ajuda você a conectar com o Criador, com a força maior do universo. Às vezes a gente está preso, limitado em crenças, desafios que a gente acha que a gente não vai conseguir superar e a gente acaba criando ilusões, coisas sem significado, fica sendo levado pelo ego, sendo torturado. Mas pode dar um basta nisso, basta você querer mudando a sua mentalidade. Mas como eu sempre digo aqui, não adianta eu querer dar um cavalo de pau, dar um 360 e mudar radicalmente. Porque eu tenho que ser muito disciplinado para que eu possa ter constância e fazer isso muito bem. Senão, logo menos ali na frente eu vou desanimar e a minha mente, como sempre preguiçosa, ela vai querer economizar energia e não vai deixar, não é que a mente é preguiçosa, ela é programada para economizar energia. Ela vai querer que você não faça determinadas atividades que possam mudar, te deslocar do seu ambiente, da sua zona de conforto, porque para ela está muito bem como você está. Vamos começar lá a nossa lição de hoje, lembrando que é livro de exercícios, parte 1, lição 14. O título da nossa lição de hoje, deixa eu até corrigir aqui, que eu nem coloquei aqui, é a lição 14, e o título da nossa lição de hoje é Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou um mundo sem significado. Aqui, vou colocar aqui na tela com vocês. É assim mesmo, viu, pessoal? Gravação para a gente ir acompanhando aí, os bastidores também, que vocês acompanham aqui comigo, só aqui. Deixa eu comentar com você também, que é a primeira vez que eu estou fazendo os exercícios do livro, e olha só, tem dia que você não vai conseguir, talvez, fazer a quantidade necessária que o livro pede, mas sempre tente, fazer um esforço, se colocar à frente para que você possa estar fazendo essas lições diariamente no seu momento de tranquilidade. A gente está tão acostumado a receber tanta informação bombardeado que a gente, às vezes, quer receber só informação de meme, de conteúdo sem sentido, de distração, porque a gente acha que a gente vai dar uma leve clareada na mente, mas lê do engano seu. Acaba sendo pior, porque sua mente vai ser mais poluída ainda, você vai ficar naquela masturbação mental de receber aquele monte de conteúdo sem valor nenhum, inútil, e às vezes deixa de conectar com você porque você está procrastinando a sua evolução. Então, fique atento a isso. Vamos nessa. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou, não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Ou seja, todas essas crenças, essas ilusões, são coisas que eu criei na minha mentalidade. Então nada disso existe. De fato, o que existe é o que o Criador fez, que é o perfeito, que Deus é perfeito na sua magnitude, o universo,
como que as coisas funcionam, né? Como que as coisas se conectam com tanta perfeição? Para pensar nisso, olha que pensamento profundo de se ter. Parágrafo número 2. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. Então a ideia dos exercícios, como a gente ouviu lá no prefácio, na introdução, né, do livro de exercícios, tem coisas que às vezes a gente vai tentar compreender, mas tenta só fazer, sem julgar, sem tentar uma compreensão muito absurda. Vamos chegar lá, eu tenho certeza que a gente vai evoluir junto, a gente vai comentar sobre isso, sobre essas evoluções, sobre essas mudanças. Parágrafo número 3. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca que verdadeiramente pode ser chamado de salvação podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Parágrafo 4. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e em seguida nega a realidade. Deus não criou, portanto não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica, né, o desastre, portanto, ele não é real. Faça isso de olhos fechados. Parágrafo 5. Os outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre, bem especificamente. Não uses termos genéricos. Por exemplo, não digas, Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Parágrafo 6. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte de um mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática, repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. Repetindo, Deus não criou um mundo sem significado. Parágrafo 7. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática, se muito específico ao aplicá-la, dize: Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isto não é real. Ou seja, né, coloca aí coisas terríveis, né, igual guerra, acidente de avião, fome, a miséria, com seus olhos fechados. Deus não criou miséria, portanto, ela não é real. Deus não criou incêndios, portanto, isso não é real. Então, vamos lá, pratica isso na sua mente, que Deus não criou maldade, Deus é bondade, Deus é sabedoria, Deus é amor. Então, Deus não criou isso. E ele pede, né, que a gente complemente aqui a ideia. Deus não criou um mundo sem significado.
É impossível, como a gente viu, ser o significado. Mas o significado tem que ser do divino, não é aquele significado do meu ego, do que eu acho, daquele mundo fantasioso que eu crio de crenças. Eu não posso, eu não consigo, eu não estou bem para aquilo, eu não tenho capacidade. Lembra que eu falei? Seja incompetente para você poder desenvolver a sua competência. Abrace essa dor de fazer bem feito, de evoluir, de crescer. E complementa, diz, né? Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou e você especifica o que te perturba e, portanto, isso não é real. Então, lembre disso, né? Eu sei que os exercícios estão aumentando, parece que já deu um degrauzinho a mais aqui no nível de complexidade do entendimento, mas a questão é a gente executando. Não é a primeira vez que a gente está fazendo, eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso, um pouco sem sentido, até mesmo eu posso dizer, isso não tem significado, se tem ou não tem. A gente só vai conseguir descobrir quando a gente chegar do outro lado. E como que a gente chega? Executando, dando os passos. Se tanta gente conseguiu evoluir a partir daqui, por que a gente não vai conseguir evoluir? Então, pensa muito nisso, para a gente poder dar continuidade nisso, não desanima, né? A gente está na nossa progressiva aí, então hoje já são 14 de 365, olha que legal, já demos 14 passos. A hora que a gente estiver falando, nossa, a gente já deu 65 passos de 365, não vai ser o máximo, mas para a gente chegar nesse número tem que começar onde? A gente tem que começar lá no 1, e a gente tem que confiar no processo, abrir nossa mentalidade, nossa forma de pensar, para que a gente possa amadurecer e quebrar todas as crenças limitantes que nós temos. Fechou, família? Então é isso. Meus leões, minhas leoas, antes da gente encerrar, não esquece, né, se você chegou até aqui, de dar o seu likezão, fortalece mais. Quando você dá o like, esse conteúdo do YouTube entrega para outras pessoas que estão precisando receber essa mensagem. Se fizer mais sentido, como eu disse, comenta, deixa seu comentário, é legal, é interessante, a gente não vai... Ninguém está aqui com julgamento, está todo mundo como aprendiz, eu também estou aprendendo junto com vocês. Eu estou aprendendo junto com você agora nesse exato momento. Toda essa reprogramação, eu estou enfrentando desafios. Tem dia que eu não consigo fazer como o livro aqui pede, né? Os exercícios propõem 2, 3 vezes. Tem dia que a minha cabeça tá assim, tá toda confusa, tá explodindo. Tá com o meu problema do meu dia a dia, da minha rotina. Mas não deixa a sua rotina te engolir. Trabalha, transforma nisso. Vamos nos ajudar aqui. E compartilha também com aquela pessoa que você acha que precisa chegar esse conteúdo nela, para que a gente possa cada vez mais evoluir. Tamo junto até depois do fim, meus leões e minhas leoas. Então até a lição de amanhã, que vai ser a 15ª, vamos dar esse passo aí, vamos galgar que a gente vai chegar lá. Tamo junto e até amanhã.